Amém? Glória a Deus, aleluia, né? Estamos hoje aqui, né, mais uma noite profética, né, apoteótica, né, para mim e para tua, né, para nossas vidas. E hoje o tema que o profeta tem aqui, né, o bispo, né, é um tema bem forte, né? Você tá vendo, eu acho que você está vendo, né, aí na tela, né, tá aparecendo algumas coisas lá em cima, mas é coisa de casa, né, irmãos? Deixa eu te falar. A palavra que nós vamos falar hoje é no livro, sabe, né? A palavra que nós vamos falar hoje, né? É livro de Gênesis, tá, irmãos? Livro de Gênesis. Amém? Livro de Gênesis. A palavra que nós vamos falar hoje Amém. Então vamos fazer né? Vamos botar aqui. Amém. A palavra que nós vamos ler hoje é livro de Gênesis, de 2, versículo 18. Amém. Que é uma palavra forte, tá? Para minha, né? E para nossas vidas, né? Que é a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é bem específica. Quando ela diz assim, no mundo tereis aflições, né? Entendeu? Né? A palavra ela é bem, né, específica. Quando a Bíblia diz, né, irmão, sobre casamento, sobre família, né? Textos bíblicos, né? Textos sobre casamento. A Bíblia ela é bem específica. Então, assim, vamos entrar num estudo agora, né? Aprofundado não é um estudo, né, irmãos? É a Bíblia, né? Que eu costumo dizer que isso não é um estudo, né? É a Bíblia. Né? A Bíblia ela diz assim, né? Vamos entrar num estudo sobre Bíblia, sobre casamento, né? Porque, né? Bem, vamos entrar aqui sobre casamento, sobre família, né? Porque a Bíblia ela é bem específica, né, irmão? A Bíblia ela é bem específica, né? Quando a Bíblia diz o quê? Né? Fala. Então vamos falar sobre casamento, sobre, né? Porque tem que casar, irmãos. O homem tem que casar. Vamos começar, né? A Bíblia, deixa eu botar para cá, aqui para cá você consegue ver melhor comigo, né? E a tela fica horrível. Em breve, em nome de Jesus, eu vou ter o meu material, né, irmãos? Material, ter um negócio, condições de comprar, né? Uma boa câmera pro telefone, né? Que a câmera tá boa, é meu, é Samsung, né? Não. Então a Bíblia diz assim, irmãos. Livro de Gênesis, né? Livro de Gênesis, né? 2, versículo 18, diz assim. Deus disse, né, quando criou o homem:
E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora e uma disjuntora, né? A Bíblia vai dizer, irmãos, que o homem, né, ele foi criado imagem e semelhança de Deus. E Deus não criou o homem para viver sozinho. Deus não criou ninguém para viver sozinho, infeliz e mal amado. Só que a Bíblia vai dizer que Deus criou Adão e Eva. E quando Deus ele criou Adão e Eva, você vê que a primeira coisa que acontece quando duas pessoas se unem, irmãos, Adão desobedeceu a Deus, né? E não só desobedeceu a Deus, como comeram da árvore da fruta. E a Bíblia vai dizer que agora Adão ele sente cheiro de mulher. E a Bíblia nos diz que agora Adão ele ouve, né, o Senhor passar, porque os dois estavam nus, porque o homem e mulher, né, Deus uniu pessoas, uniu propósito. O homem ele tem que ter uma mulher, e a mulher ela tem que ter um homem, tem que ter um companheiro, porque a Bíblia nos diz, irmãos, que o outro se completa. Então não existe esse negócio de dizer assim, ah, pastor, eu sou eunuco, eu tô solteiro por causa da obra. Ninguém fica solteiro por causa da obra. Fica solteiro para fazer a obra, entendeu? Mas só que no século XXI, homem é homem. O homem, ele é homem. Ele vai dizer que Deus criou Adão e Eva. O homem, ele tem a sua necessidade, como a mulher também tem a sua necessidade. Então vai dizer a Bíblia, né? A Bíblia vai dizer que Deus criou a mulher e Deus criou o homem. Deus criou a mulher e criou o homem, imagem e sua semelhança. Não serão mais um, mas serão dois, em uma só carne. Então não tem essa de você sair do mundo, de você dizer que está liberto e você não querer uma esposa. Porque para mim, na minha visão, toda pessoa, né, irmãos, toda pessoa que sai do homossexualismo tem que ter uma esposa, tem que ter uma mulher, tem que ter uma companheira. Porque como você vai dizer que está liberto, se a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, como você vai dizer que está liberto do homossexualismo, que está liberto de tudo, se você não tem uma esposa, se você foi criado para ter uma família? A não ser se você dizer que você é bem mais errado, ah, eu não gosto. Amém, você não gosta, mas você não pode exercer um cargo dentro da igreja. Por que, príncipe, tu está falando isso, profeta? Porque Deus criou macho e fêmea. E vai dizer assim, e vós mulheres, sujeitai o vosso marido como ao Senhor. Se vós mulheres, se sujeitai ao vosso marido como ao Senhor. Tem homem, irmãos, que é um banana. Tem homem que é igual a Cabe, é a mulher que manda. Não é a mulher mandar, é o respeito. É como ela vai dizer, filho, eu vou no futebol, pode ir. É quando não é ela concordar, eu não estou falando de ela concordar, eu estou falando de diálogo, de conversa. Porque tem homem, irmãos, que é a mulher que manda. Tem homem que ele não fala, é a mulher dele que resolve tudo. Vem cá, você é Adão ou você é Eva? É ela que está por cima de você? Ou você que está por cima dela? Foi ela que foi criada primeiro? Porque dentro das nossas igrejas querem se infiltrar, irmãos, a bandeira LGBT. Eles querem rodar, eles querem pular, querem entregar visão, querem entregar profecia, mas não querem se converter. E se a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, para mim você tem que ter uma esposa. Pela Bíblia você tem que ter uma mulher. Porque a Bíblia diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher. Tá vendo? O marido é o cabeça. Quando a Bíblia está nos dizendo que o marido é o cabeça, está dizendo que o cara tem que ser homem, irmãos. Que o cara tem que ser esposo de uma só mulher. Mas eu entendo, irmãos, você tem gente que não gosta. E se você não gosta,
Tem gente que gosta. Então nessa noite, irmãos, essa palavra que eu quero trazer para a tua vida é que Deus formou Adão e Eva, mulher e homem. O tempo está chegando, a idade está chegando. E você sabe, que a gente sabe, que você é Kit. Só que em nome de Jesus, um dia sua capa vai cair. Um dia o seu pecado vai ser denunciado. Por que, profeta? Porque eu estou aqui para pregar a verdade. Deus criou macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. Mas eu quero uma mulher que seja de Deus. Toda mulher é criação de Deus. Mas eu quero uma esposa para mim. Só de você estar com uma mulher. Ah, mas o que Deus ligar? Não, irmãos. Não é o que é ligado na terra, é ligado no céu. Aí você fica enganando. Falando que tá com mulher. Falando que tá. Aí começa a orar, aí para. Mas a gente sabe no final que você é Kit. Então vai dizer que o marido, ele é o cabeça da igreja, da mulher. Você não pode, meus irmãos, você é o homem da casa, sua mulher te mandar, sua mulher ficar te dando ordens na frente dos seus amigos ou das suas amigas. Isso é para quem tem mulher, irmão, é para quem gosta. Isso aqui não é para aquela bandeira, não. Isso aqui já é para os homens. Você não pode ficar passando vergonha na frente dos seus amigos. Você é Adão. Você não é Eva. Só que vai dizer que o marido, ele é o cabeça. Deixa eu ir aqui, deixa eu falar com a minha esposa, tá certo? Comunicação, isso se chama, irmão, comunicação, certo? Quando você vive uma vida a dois, você não vive mais uma vida sozinho você. Você tem que compartilhar, né, a vida, né, com a sua esposa. Só que a Bíblia vai dizer que Deus criou Adão, né? Que Deus criou Adão, irmãos, e Eva. Então a Bíblia, né, ela é bem específica quando a Bíblia diz assim, que no 33, né, como a Bíblia diz no 33, porque assim também vós cada um em particular a sua própria carne com a sua própria mulher. Olha o que a Bíblia diz, né? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia ela é muito, né, irmãos, específica. Quando a Bíblia... Deixa eu ajeitar aqui que essa câmera tá horrível. Deixa eu apoiar aqui. Então a Bíblia, né, deixa eu apoiar assim. Ela diz assim. Olha o que a Bíblia diz. Ela diz assim, 33, né? Cadê? Efésios 6. Deixa eu... Aqui. A Bíblia, né? Ela é bem específica. Deixa eu ver o que subiu aqui no nosso estudo, né? A Bíblia diz em Efésios 5:33, Efésios 5:33 diz assim: assim também vós, né? Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Mas a mulher que reverencie, né, o seu marido, né? O homem é o cabeça. Aqui vai dizer no 20, né? Aqui vai dizer assim, no 29. Porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes de se alimentar, de sustentar, como também o Senhor sustentou a igreja. Porque agora são membros do mesmo corpo. Deus não une pessoas, Deus une propósito. E sobre a sua vida há um propósito de Deus. Porque Deus, ele quando vai unir você com a sua esposa, Deus ele não vai unir pessoas, ele vai unir propósitos. E sobre a vida de vocês, irmãos, há um propósito de Deus. Profeta, mas grande é a luta. Grande, né, é a dificuldade. Para você viver o que Deus, né, tem para você. Porque uma vida a dois, irmão, não é fácil. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E hoje eu tô aqui nesse estudo, irmãos, em particular, né? Nesse estudo, né? Hoje eu tô aqui. Deixa eu ajeitar aqui a tela. Porque aqui a tela é horrível, irmão. Vou criar um ângulo. Então hoje,
né? Estamos aqui nesse, sabe? Nesse estudo, né? Aqui. Deixa eu ajeitar aqui, porque aqui para criar um ângulo, para você ver melhor. Agora sim, consegui. E hoje, para você viver o que Deus tem para você, vai dizer que o marido, ele é o cabeça, ele é o homem da casa. Por isso que a Bíblia vai dizer: amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, quando você entende, bispo, Deus não uniu pessoas, uniu propósito. E quando a pessoa diz o que é ligado na terra, o que é ligado no céu? A Bíblia diz: o que é desligado na terra é desligado no céu. Então aqui vai dizer no livro de Gênesis, versículo 2, versículo 20, Gênesis 2, versículo 18, que não é bom que o homem viva só, como não é bom também que a mulher viva só. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósito. E você viver um propósito de Deus, irmãos, é trabalhoso. Você viver um propósito que Deus tem para sua vida dá trabalho. Aí porque o ser humano, irmãos, ele é assim, cada um tem um gênero. Cada um tem um jeito, tem uma atitude. Então vai dizer que o homem, ele é o cabeça. O homem, ele tá por cima da mulher. A mulher não pode se igualar ao homem. Porque a Bíblia vai dizer que o homem mais feliz desse mundo foi Salomão. Teve 700 mulheres e 300 concubinas naquela época. Salomão foi o único homem na terra que não teve aborrecimento, irmãos. Porque se um dia a mulher dele estava com raiva, ele ia dormir na casa de outra. Porque naquela época podia você ter várias mulheres, hoje não pode. Então tem momentos da minha, da sua, da nossa vida que nós temos que entender a boa, perfeita e agradável de Deus. Então em Colossenses, né, em Colossenses vai dizer assim, né, em Efésios diz que o homem é o cabeça. E Colossenses 3, versículo 15, né, que é um livro muito forte, Colossenses 3, versículo 15, estamos falando aqui sobre o homem. Adão foi criado primeiro. Tem coisa que é o homem que tem que fazer. Tem coisa que é o homem que tem que ter atitude. Porque Salomão, mesmo Salomão, os homens que tinha 700 mulheres e 300 concubinas, ele falava assim, ele chegou um momento da vida dele que ele pôde, irmão, escrever, ele pôde falar qualquer coisa que ele quis, porque foi um homem que teve 700 mulheres. Imagina, uma já dá trabalho. Imagina você ter 1000 mulheres. O bom dele, que quando ele se aborrecia, ele ia para casa de outra. Que quando uma estava no período da mulher, ele ia para... Salomão era um homem feliz, irmãos. Salomão era um homem perfeito, né? Não tinha nada. 3, versículo 15. Olha o que vai dizer sobre casamento. É a paz do Senhor, a paz de Deus, para a qual foi chamado em corpo e domínio em vosso coração, e seja agradecente. Né? Que diz assim... olha o que diz: suportando vós uns aos outros. Porque não é fácil você suportar uma mulher, principalmente uma mulher braba, principalmente uma mulher, irmãos, que tem um pensamento muito forte. Só que agora eu casei, você casou, ele diz assim: revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, das entranhas da misericórdia, da bondade, da humildade, da mansidão e da longanimidade, suportando vós uns aos outros, perdoai vós uns aos outros. Se alguém tiver queixa um contra o outro, que vós perdoe e vós faça assim também. O casamento, irmãos, ele é uma resistência. E você reconstruir a sua vida, irmãos, é pior do que você construir. Porque quando você reconstrói a sua vida, você está começando tudo novo. Está adaptado a um novo ritmo, a você ser o homem da casa, a você ser o cara. E quando você se ajunta com outra pessoa, aí é difícil, porque você já está numa idade, você já está cansado, você já não tem mais paciência para nada. Então aqui vai dizer em Colossenses 3, versículo de número 13. Suportando vós uns aos outros. Casamento você tem que suportar. Pastor, mas minha mulher é atribulada. Meu amigo, tu só pode se separar, eu só posso me separar por imoralidade sexual.
Abraão, ele não queria dispensar Agar. Sabe o que Deus falou para Abraão? Abraão, tu tem que dispensar, Abraão. Agora é entre você. Então a Bíblia vai dizer, irmão, suportai-vos aos outros. É atribulada, mas é a tua mulher. É endemoniada, mas é a tua mulher. Ela é braba, mas é a tua mulher. Ela é rancorosa, mas é a tua mulher. Bispo, o que eu faço? O que você faz, Paulo vai dizer, Salomão vai dizer, é melhor você morar numa cidade deserta do que você morar com uma mulher atribulada. É melhor você viver sozinho do que morar acompanhada, meu amigo. Abigail, ela casou com um homem muito atribulado, irmãos, e o seu nome era Nabal. Mas sabe o que ela fez? Ela podia largar ele, porque ninguém aguentava ele. O homem era maluco, o homem era doido. Sabe o que ele fez? Ela fez? Deus matou. Sabe o que Deus está dizendo aqui para você nessa noite? Que você não vai precisar largar a sua esposa, Deus vai matar. Que você não vai precisar largar o seu esposo, porque Deus vai matar. Porque Abigail não largou. Não pensa num homem filho de Belial. Nabal era ignorante, Nabal era avarento, Nabal era egoísta, só pensava nele. Mas eu tenho uma palavra de Deus para só, porque estamos na palavra, irmãos. Então ele vai dizer, suportai-vos uns ao outro. É difícil, irmãos. Mas agora, chupa essa manga, come esse caroço e mastiga esse limão. Porque a Bíblia ela vai dizer, irmãos, e tendo uma coisa, eu vou te dar uma chave aqui, é uma dica, tá? Uma dica. Quando Deus vê que alguém está amargurando muito a sua vida, Deus vai matar e vai levar. Porque Deus matou o marido de Abigail, irmãos. Abigail era uma mulher passiva, era uma mulher tranquila, era uma mulher calma, não tinha nada a ver com Nabal. Talvez você está com alguém no seu relacionamento que não tem nada a ver com você. Reléu e de Calau e de Remaio, tem um mistério nessa terra. Então Abigail, ela não largou Nabal. Você não pode largar essa mulher atribulada. Você não pode largar esse homem atribulado. Porque a Bíblia diz que Deus socorre o pobre, a viúva e o órfão e o oprimido. Hoje Deus vai criar algum jeito, mas Deus vai te tirar dessa vida. Deus vai te tirar dessa situação. Não vai precisar você trair. Não vai precisar você largar, porque você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ter uma vida boa. Você nasceu para ter paz, porque você é uma pessoa do bem. Então vai dizer a Bíblia, bispo, mas ele está me batendo. Suportai uns aos outros. Bispo, mas ele é atribulado. Suportai uns aos outros. Bispo, mas ela faz isso, faz aquilo. Suportai-vos uns aos outros. Mas não é isso que eu queria ouvir, profeta. Ele diz assim, revesti-vos, olha, me diz, revesti-vos como eleitos de Deus. Posso dizer uma coisa? Você foi eleito para essa missão. Eu fui eleito para essa missão. Então a Bíblia vai dizer, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói. Talvez você casou com alguém narcisista, que só pensa em si, que só pensa em se dar bem. E o relacionamento, uma vida com Deus, irmãos, ela é muito mais do que isso. Você é alguém que é família. Você sabe o que é ter uma esposa, o que é viver uma vida de verdade, porque você, mulher de Deus, já viveu isso. Você, homem de Deus, já viveu isso. Então nessa noite a Bíblia vai dizer, revesti-vos, pois como eleito de Deus e santo e amado. Tem que ter revestimento, irmãos. Porque Salomão, ele vai dizer, é melhor você morar numa cidade deserta do que com uma pessoa atribulada, irmãos. A Bíblia, e também tem outra coisa. A única coisa que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se você vê que está tendo briga, que está tendo agressão, você pode se separar dessa mulher. Você pode largar desse homem. Por que, profeta? Por que, bispo? Porque Deus, ele não uniu pessoas, uniu propósito. Pode dois cegos guiar um cego? Não. Entenda isso que eu vou falar. Só o que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o resto, tudo tem perdão. Porque o resto, então assim, você não é obrigado. É melhor você se separar de que sair um feminicídio dentro da tua casa.
É melhor você se separar, um filho teu ficar sem pai ou sem mãe. É melhor você se separar, ou você vai perder a sua filha, porque vai morrer. Então não tem essa, porque a religião, irmãos, ela destrói a vida de alguém. O cara é prostituto. O cara é mulherengo, cola na vida de uma mulher que é serva de Deus. Aí vão profetizar para ela: Deus vai mudar. Deus não vai mudar quem não quer mudança. Deus não vai transformar quem não quer mudança. Então para com isso. Mas existe um propósito, um voto, irmãos. Sem bispo, o que eu faço, bispo? O que eu faço, profeta de Deus? Eu casei com uma mulher atribulada. A gente sai do soco toda hora. A gente briga, a gente tem confusão. Irmãos, o que você faz? Se você está partindo para agressão, você tem que se separar. Mas o meu não dá. Por quê, irmãos? Diabo é expulso. Macumba é desfeita. Encanto é quebrado. Tem pessoas que infelizmente não vão mudar. Como tu me diz isso, profeta? Jesus disse para Pedro: antes do galo cantar, Alaio, Joe, Reminaui, você vai me negar. Pedro teve escolha. Pedro teve opinião. Mas do mesmo jeito ele optou por trair. Tem gente que sempre vai ser traidora. Tem gente que sempre vai ser sem vergonha. Judas foi avisado. Ele tratou bem, ele deu o melhor para quem queria vender ele para morrer. Entenda, irmãos. Tem gente que não vai querer mudar. Tem gente que vai ser Judas pelo resto da vida. Que o grato, ele é grato até pelo copo de água. Mas o ingrato não. Uma vida que só um se dá bem. Uma vida que só um se beneficia. A Bíblia diz, irmãos, pode um cego guiar outro cego? Não. Pode andar dois de concordância se não houver? Não pode. Então eu libero o divórcio para você. Então a Bíblia libera o divórcio. O que não, quando a Bíblia diz assim, o que ligar na terra, ligado no céu. O que um não quer, dois não briga. Não tem como você viver uma vida infeliz, uma vida desgraçada, irmão. Se você tá com uma mulher que não te merece, ou se você tá com um homem que não te merece, pastor, mas Deus vai libertar. Jesus disse, estão todos aqui, apenas aqueles que se... Tem gente que não vai ser salva, irmãos. Vamos parar de simbolizar, de colocar tudo a religião. Porque tem gente que não vai ser salva, tem gente que não vai mudar. Se não fosse assim, Noé não pregava e ninguém se arrependeu. Tem gente que não vai mudar, mas Deus falou, sai da religião. Foge do sistema religioso. Ele nunca soube, ele é prostituto. Aí Deus vai sim, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te dar um benefício. De quê? O cara te trai, o cara vai te meter uma HIV, uma sífilis, o cara vai te meter uma doença genética, mas você tá ali, eu tenho que perdoar. O cara é casado, mas vive como solteiro. Aí Deus vai mudar. Deus não vai mudar ninguém. Porque Deus só muda quem quer ajuda. O que Deus falava o que Deus falava das curas? O que Deus disse para aquele céu? O que queres que eu te faça? É até uma pergunta, irmãos, intolerante. Jesus sabe que o cara é cego e pergunta o que ele quer. Porque Jesus quer saber se ele quer isso mesmo para a vida dele. Agora você não é obrigado a viver uma vida infeliz. Você não é obrigado a viver uma vida infeliz. Você não é obrigado a viver uma vida infeliz, a viver uma vida amarga. Ah, mas pastor, eu tô orando pela conversão. Seu marido nunca vai se converter. Ele é prostituto, ele é vagabundo. Então para com a religiosidade. Eu vou orar para Deus. Deus vai libertar ninguém. O cara tá vivendo a vida como solteiro, metendo muito chifre na tua cabeça. E esse homem, e você tá vivendo, ele tá vivendo, você tá vegetando. Aí eu vou buscar para Deus libertar ele. Vamos parar com essa hipocrisia, irmãos. Fala a verdade para essa mulher. Ele não quer mudar. Ele não quer mudar porque o que nós pregamos? Que Deus é amor, que Deus bate.
Deus não vai forçar o seu marido a aceitar ele, a se converter ele. A paz do Senhor, Marcão. Deus abençoe, meu amigo. Temos que parar com essa hipocrisia, tirar a religiosidade e o fanatismo da nossa vida. Porque o fanatismo é a pior coisa que tem, irmãos. Mulheres boas para ter uma família, mas na mão de homens errados. Homens bons para ter uma família, mas casaram com mulheres erradas. Eu sou profeta, irmãos. Eu tenho que pregar a verdade. É melhor o quê? Você se separar? É melhor o quê? Você se separar, amanhã sua filha tá morta dentro de um caixão. Porque o marido espancou. Então para com essa hipocrisia. O segundo casamento. Se for possível você casar 10 vezes, você vai casar 10 vezes. Mas você vai encontrar a felicidade. A mulher samaritana... Olha aí, entrei. A mulher samaritana teve 5 maridos, irmão. E aí quebrou, entrou a revelação. A mulher samaritana teve 5 maridos. Então tá dizendo assim, que se você casar mais de 4, 5 vezes, você é salvo. Ela teve 5 maridos e Jesus foi até ela. Então vamos parar com essa hipocrisia. O segundo casamento vai pro inferno. O terceiro casamento vai pro inferno. Se não fosse assim, Jesus não quebrava essa religiosidade na vida dela. Irmãos, entrou uma revelação muito forte. A mulher teve 5 maridos e o próprio Jesus falou para ele, o que tem também não é seu. Então vamos parar com essa religiosidade, com essa hipocrisia de dizer assim, o varão casa mais. Deixa ele casar quantas vezes ele quiser. Ralaio, Joe. Mas eu vou pro inferno porque meu casamento é de Deus. É de Deus. Deus não tem prazer em você ser a mulher mais corna da sua cidade. Deus não tem prazer de você ser o cara mais corno do seu bairro. Então vamos parar com essa hipocrisia. Vamos parar com essa religiosidade. Você é fraca. Você é fraco. Vamos tirar a religião. Porque só é Novo Testamento, irmãos. Nunca paramos para analisar, né? A mulher samaritana, ela teve 5 maridos e Jesus falou o que para ela? Hoje eu vou te dar da água da vida. Uma mulher que teve marido, não era prostituta. Ela tinha marido, só que o problema era ela. Ela largava os homens. Vem cá, e essa mulher foi pro inferno? Me responde, irmãos. Se essa mulher foi pro inferno? Não. Claro que ela não foi pro inferno. Porque senão Jesus não falava para ela. Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Passa a colocar eu na sua vida. E ela largou. Você vê que ela era casada, era esposa. Então vamos parar com essa palhaçada. De segundo casamento, terceiro casamento vai pro inferno. Pode casar 20, 30 vezes. Você não pode largar a sua mulher normal. Então temos que parar, irmãos, com essa hipocrisia. Eu vejo os religiosos dizendo na internet, mas você, não eu, mas você casou 3 vezes. Entendeu? Temos que entender, Marcão, seja bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe. Então temos que parar com essa hipocrisia. Você quer viver ser feliz, mulher? Seja livre desse cara que te trai. Seja livre desse homem que te espanca. Mas Deus falou. Mentira, Deus não falou nada da sua mente, é o seu coração que é fraco. É você que tem um coração que ama um cara que não te ama. Aí tá aí, vivendo com depressão, vive chorando pelos cantos, dizendo, meu marido, ele não é seu marido, na rua ele é solteiro. Para de engolir o seu orgulho, eu vou fazer até um vídeo. Para de engolir o seu orgulho. Para de hipocrisia. Pastor, é meu marido, eu tenho que orar. Você não tem que orar por ele, irmã. Se ele te trai. O que desliga na terra, desliga no céu. Se ele foi procurar outra mulher, é sinal de que ele não é feliz com você. É sinal de que você não completa ele. Então, eu achei um texto, irmão, foi agora, que diz que a mulher samaritana teve 5 maridos, e mesmo assim Jesus entrou na vida dela. Não interessa quantas vezes você vai tentar. Não interessa quantas mulheres você vai ter. Não interessa quantos esposos você vai ter, mas você vai ter que encontrar a filha, nem que depois de velha. Nem depois, mas você tem que ser feliz. Deus não apoia. Deus sim, não, mentira, tá? Descobri, estudando a Bíblia, porque nós estudamos, irmãos, não tem revelação.
Me responde se não é a Bíblia. Falam assim, o segundo casamento não existe, só existe um casamento. Não existe. Para você só existe um homem para sua vida. E é o seu marido. Então vamos parar com essa hipocrisia. Vamos parar de falar besteira. Vamos parar de botar julgo nas pessoas. Você tem opção. Você não é obrigado a conviver com um prostituto dentro da tua casa. Um cara que come, um cara que coabita com todas as mulheres. Então a Bíblia se libera pro segundo, pro terceiro e pro quarto casamento. A Bíblia, ela fala que pode. Irmãos, e ó que foi revelação, tá? Isso aqui não foi estudando não, foi agora no estudo desceu essa revelação, tá? E porque tem homem que diz que o salvo, o santo, eu sou casado 20 anos com a minha mulher, só tive uma... Meu amigo, problema seu. Problema seu. Eu não vou aceitar ele na minha igreja porque ele é do segundo casamento. Quem é você, cara, para condenar alguém? Se nem Jesus condenou aquela mulher. Irmãos, acabou. Tô dando para você a chave. Ela teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. E essa mulher foi pro inferno porque teve 5 maridos? Não. O próprio Jesus foi até ela. Então vamos parar com essa palhaçada. O segundo casamento, o terceiro casamento. É melhor a pessoa casar 3, 5 vezes, irmão, do que ser infeliz igual você. É melhor a pessoa casar 10 vezes do que ser infeliz e viver uma vida mal amada. Que é isso? Profeta, essa revelação, tem que estudar a Bíblia. Tu vai achar texto, vai achar... E é Novo Testamento, tá, irmãos? Porque eu ouvi a vida inteira que o segundo casamento não era de Deus. Que eu cresci dentro do sistema religioso. Que o terceiro... não, um casamento é um só. Irmãos, o que eu tô falando aqui, vai ter meme, vai ter... Tô reclamando já aqui. Que não é heresia não, isso é a Bíblia. Vamos abrir aqui? Eu não falo heresia não, irmão, eu sou profeta. Heresia, não é heresia não. Agora, se você quer que sua membra morra de pancada, vai lá. Vira a mulher desse cara pra ficar apanhando. Se você quer que sua membra é bonito, um filho vê a mãe espancando, eu sou contra, homem. Mano, pra mim, o cara que bate numa mulher, ele tem que ser punido. Eu, graças a Deus, irmãos, nunca levantei a mão pra uma mulher na minha vida. Sempre fui isso aqui, 19 anos que eu tô dentro da igreja. Pode perguntar, nunca, irmão, sabe por quê? Digo não à violência. Vamos ler para não falar que o profeta aqui tá falando heresia, porque vai ter polêmica isso aqui. Porque já tá tendo aqui os comentários dos pastores, vai ter polêmica. Mas vamos ler para você entender. Então para com essa palhaçada. Você não larga o cara porque você não quer. Você não larga essa mulher que te trai porque você não quer. Vamos parar com essa palhaçada. Vamos parar. Hoje eu tenho um texto bíblico. Eu tive que aturar 20 anos na minha vida, vendo mulher sendo espancada dentro de casa por marido, vendo o marido com 3, 4 filhos na rua, que casamento era um só. Eu tive que aturar isso 20 anos. Depois de 20 anos, tive que ouvir na internet, casamento é um só. Evangelho de João 4. Evangelho de João 4, olha aqui a resposta. Por isso que temos que ler a Bíblia, irmãos. Por isso que temos que ler a Bíblia. Olha o que diz. Vou ler para você entender. Olha o que Jesus disse para ela. Evangelho de João 4, versículo 18. Porque tivesse 5 maridos, e o que tem não é teu. E ela disse, é verdade. E disse Jesus, e ela disse, vejo que você é profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, ainda era uma serva de Deus. Tem como então você ser uma serva de Deus e você ter marido, e você largar o homem que te trai, tá? Já começa aqui. Tem como você que é uma mulher de Deus se livrar desse jugo, decidir chuta que é macumba, sopra que é farofa e sai correndo que é despacho. Então tem como. Essa é a oportunidade que a Bíblia está te dando. E quem libertou aquela mulher não foi o homem não, irmão. Não foi o profeta não. Foi o próprio Cristo. Olha,
porque tivesse 5 maridos. E agora o que tem também não é teu. Então ela estava com 5 mais 1, era 6. Mas mesmo assim ela bebeu da água da vida. Mesmo assim a casa dela foi salva. E aí, me diz alguma coisa, religioso. O que eu disse para ela? Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Porque se fará em você uma fonte de água. Olha o que Jesus... 14, versículo 14, para você que é religioso. Para você que diz assim, eu vou perdoar meu marido porque ele me trai, eu tenho que orar porque casamento é um só. Casamento é um só onde, meu irmão? Você ama ele, você quer ser feliz com ele. Então eu entendo. Entendeu? Mas casamento não é um só não. E primeiro, irmãos, aqui está a abertura para você que quer se separar do seu marido que te trai. Aqui está a abertura para você se libertar da sua esposa que te trai. Aqui, ó. João 4, versículo 14. E diz assim, mas aquele que bebe da água da vida que eu lhe der, nunca mais terá sede. E se fará nele uma fonte para a vida eterna. Ué, profeta, a mulher casou 5 vezes e Jesus promete para ela a vida eterna. Halaio, Joe, Reminaui. E Jesus, e ela casa 5 vezes. Irmãos, vou te falar para você. Se você ouvir essa palavra amanhã da outra pessoa, ela pegou nessa live. Porque nunca eu ouvi com 19 anos, né, na igreja, nunca eu ouvi uma palavra dessa. E diz assim, e diz assim no 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque nele se fará uma fonte que jorrará para a vida eterna. O versículo 14. Agora o 5, olha quem Jesus oferece mudança. Olha para quem Jesus oferece salvação, olha. Porque você teve 5 maridos. E agora o que tem não é teu. Olha. Era uma mulher de Deus. Que estava indo no poço de Jacó tirar água. E você vê que é uma mulher de igreja. Aí ela vai dizer assim, no 20, para você entender. Para você que é mulher de Deus, que fica aí lutando por um homem que te trai. Você está errada. Olha o que ela disse. No 19, disse-lhe a mulher, vejo que é profeta. Os nossos pais adoraram aonde? No monte? Olha só. É uma mulher que ainda entendia de adoração. Os nossos pais adoraram no monte. E vocês dizem, aonde vocês adoram? A gente vai dizer para ela, nem no monte e nem em Jerusalém. E vocês querem... Os judeus, eles sabem quem eles adoram. Mas os samaritanos, irmãos, estão ali. Eles adoravam a Deus nos montes. A gente vai dizer, nem em Jerusalém, nem no monte. Você está entendendo? Irmãos, essa palavra aqui é muito forte. Eu não ia entrar, não. Então tem mulheres de Deus que estão dentro da igreja sofrendo com o marido traído e dizendo assim, eu não vou largar meu marido porque Deus não aprova o segundo casamento. Deus não aprova. Mas Deus também não aceita você ser traída. Essa mulher samaritana era uma mulher de Deus, irmãos. Mas era uma mulher que tinha um problema na sua vida sentimental. Era uma mulher de Deus, perguntou até onde devia adorar. Aí no 14 ele vai dizer para ela, porque se fará uma fonte para jorrar da vida, ela foi salva. Então vamos parar, religiosos, com essa hipocrisia. Ah, o primeiro casamento, só existe um casamento. Não existe só um casamento. Existiu o único casamento, que foi de Adão e Eva, mãe da humanidade. Então vai dizer o quê? O que você... Escreve aí, você que está escrevendo. Fala que eu sou um herege. Você está falando aí, pastores, que eu sou herege? Cadê a heresia que tem aqui? Eu estou falando a Bíblia. A mulher teve 5 maridos e Jesus ofereceu para ela a vida eterna. Então você casar 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, você não vai para o inferno. Claro que também você... Sabe o que significa isso? João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se verdadeiramente ela vos libertar, sereis livres. Se você se libertar desse homem que te trai, se você se libertar dessa mulher que te trai, você é livre. E alguém prende alguém que é livre? Não. Irmãos, chega, para de botar desculpa.
Para de... Você aceitou, você se sujeitou, você está acostumado a esse ciclo vicioso. Ele fica 10 dias fora de casa com outra mulher, aí volta porque você é a esposa dele no papel. Para de palhaçada. Para, você aceita levar gaia. Você engoliu a vergonha, você não é mais vergonha. Você é sem vergonha. Você engoliu o seu orgulho, o chifre, por causa de um homem que não vale nada. Por causa de um homem que come todo mundo. Por causa de um homem que não respeita nem as suas mulheres, nem o bairro que você vive. Ele tem amante. Mas eu sou uma serva de Deus. Eu tenho que aturar isso. Você não tem que aturar isso. Quando você não aguentar mais esse jugo, você vai tirar ele do teu pescoço. Profeta do... Irmão, nem todos podem aceitar essa palavra. Mas aí não tem como contestar, é a Bíblia. Por isso que a Bíblia a gente tem que ler todo dia. A Bíblia você tem que ler toda hora, é detalhezinhos. Por isso, irmãos, que às vezes a gente é 4, 5 horas lendo Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, porque não é só falar, é ler, irmão. Aprendi com a minha esposa, tem que ler Bíblia. Não, por isso que, ó, você pode chegar aqui toda hora, eu tô aqui, ó, com a Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela tem 66 livros. A Bíblia, os 5 livros pentateuco da Bíblia. A Bíblia, ela tem os livros sinóticos, que é Mateus, Marcos, que sinaliza. Tem que entender a Bíblia. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. A Bíblia, os pergaminhos, ele era feito de papel papiro, que é uma planta que dá no Egito, que os pergaminhos eram escritos por os escrivãos. Então, assim, você tem que entender de Bíblia. Você tem que ter, irmão, conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Então, a Bíblia, ela é bem específica. Essa mulher teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Mas mesmo assim, Jesus salvou ela. Eu vou até fazer um vídeo depois com essa palavra aqui, mas não agora. A mulher teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. E mesmo assim, Jesus ofereceu para ela o quê? A fonte da água para a vida eterna. Você não é obrigado a conviver com um homem que te trai. Você não é obrigado a conviver com uma esposa que te trai. Casamento não é um só. Porque esse casamento não leva você pro inferno. Leva pro inferno sim, se você destruir a sua família. Se você largar o seu esposo para ir embora com o amante, aí você tá condenada pro inferno. E mesmo assim, né, mesmo assim, o próprio Davi foi exemplo disso, né? Ele se arrependeu, ele se converteu, ele matou Urias e casou com a mulher de Urias, que Urias estava morto. Então mesmo assim você ainda pode ser salvo. Não estou aprovando e nem apoiando você a fugir com o amante. Mas estou dizendo para você que a Bíblia é bem clara. Cristo disse: todo pecado será perdoado, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Então aqui estamos vendo uma mulher que teve 5 maridos e que foi salva. E aí, religioso, continua escrevendo. Porque Jesus salvou aquela mulher que já estava nos 5 casamentos e o que ela tinha não era dela. Eu vou aqui, vou te dar um pause para você pensar. 2 minutinhos, vou aqui rápido. Pensa aí e responde, que eu vou aqui.
Então, irmãos, a mulher samaritana era uma mulher que teve 5 maridos, era legítimo, entendeu? Eram maridos dela, era esposo dela. Ela era uma mulher de Deus, irmãos, mas ela tinha um problema na sua vida sentimental. E ela largava, entendeu? Vai dizer que ela saía, porque, infelizmente, irmãos, é melhor às vezes você sair de um relacionamento vivo do que sair morto. É melhor porque não coma o seu orgulho. Você não, Deus quer, Deus não quer que você seja. Se a Bíblia diz que você é templo e é morada do Espírito Santo, como é que Deus quer? Deus não tem prazer. Então, assim, a Bíblia diz que o divórcio ele foi liberado por causa do coração duro do povo. Então, assim, você pode se divorciar. Você pode casar de novo. Mas se a sua mulher te trai, você está livre. Se ele te trai, você está livre. Então Jesus ofereceu para aquela mulher, irmãos, a vida eterna. Sabe o que Jesus está dizendo para a gente aqui nessa noite? Sabe o que Jesus está dizendo aqui nessa noite? Sai desse jugo. O cara não te merece. A mulher não te merece. Sai desse jugo, irmãos. É Bíblia, irmãos. Eu não estou falando heresia, não. A Bíblia vai dizer assim, vou ler tudo de novo para você entender que está chegando. Quando o Senhor veio, livro de Evangelho de João, versículo 4. E quando Jesus veio, sabia que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais que João. Certo? E estava ali a fonte de Jacó, né? Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher tirar água para beber. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. E ela disse, porque os seus discípulos tinham ido comprar comida, disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede água a mim que sou samaritana, porque você sabe que os judeus e os samaritanos não se dão, certo? E Jesus respondeu e disse, se tu conheces o dom de Deus e quer dar-me de beber, tu me pediria água e eu te daria água viva, água que ia trazer vida para a vida dela, certo? E ele disse, se tu conheces o dom de Deus, né? E disse-lhe, o que é o maior dom de Deus? Quem sabe aí? Me responde aqui, na live. O que é o maior dom de Deus? O que é o maior dom de Deus? Quem sabe? Me responde aqui escrito. Qual é o maior dom de Deus? O amor. Sabe o que eu estava dizendo para ela? Se você se amasse, eu entendo você, porque você se ama. Eu entendo você, porque se você conhecesse o dom de Deus e quem te ama e quem está te pedindo água, eu lhe daria água, e tu me pediria água viva. Deus está dizendo, eu vou trazer vida sobre a sua vida. Você viveu com 5 homens, uma vida infeliz, uma vida amarga. Mas vai chegar tempo em que eu vou te dar água da vida. Diz Jesus, como tu vai tirar poço se a água é funda? Como você vai? Disse a mulher. Como tu tem que tirar água se o poço é fundo e a água é viva? E ela disse, és tu maior que o nosso pai Jacó, que deu do poço de beber ele próprio, ele, seus filhos e seu gado? Irmãos, ela não foi ali para tirar água, ela foi ali para orar. Então assim, diz assim, se tu não conhecesse o dom de Deus e quem te pede água, e eu lhe daria, e diz assim, tu é maior que o nosso pai Jacó, que deu o poço. Então ela estava ali para orar, ela estava ali para desabafar. E Jesus disse, entendeu? Qualquer um que beber dessa água tornará a ter, qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, irmãos. Ela foi ali no poço. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Se você continuar com seu marido, você vai ter sede. Se você continuar com esse homem que te trai, com esse homem que te espanca, você vai ter sede, você vai ser uma pessoa incompleta, insaciável. Por isso que Jesus disse para ela, né? Porque o poço simboliza algo ali material, da onde saía a água, aonde ela ia buscar. Então, se você beber da água ela beber da água que ela queria, que era água, né? Mas se você beber da água que eu lhe dei, aí vai entrar aquela questão, é o que Deus quer para a sua vida, não é o que você quer. Ele diz assim, qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede. Mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Chega, irmã. Para. Esse cara não merece a sua oração. Essa mulher não merece a sua oração. Seja livre. Mas a Bíblia diz que o segundo e terceiro... amigão. Aqui está a prova. A mulher samaritana casou 5 vezes. E mesmo assim Jesus não deixou de apresentar para ela o céu. E mesmo assim Jesus não deixou de apresentar para ela a salvação. Então vamos parar
com esse negócio de que casamento é para sempre, que família é para sempre, amém, irmãos? Família é para sempre na vida de quem sabe o que é uma família, entendeu? Agora, para quem não sabe que família é para sempre, não tem que ser para sempre. O cara te trai, você vai ficar perdoando um vacilão desse? A mulher te mete, vai ficar perdoando uma mulher dessa? Casamento é para sempre para quem sabe o que é o valor, entendeu? Se a pessoa te traiu, essa pessoa não merece mais estar com você. Essa pessoa te humilhou, disse que você não completa, disse que é infeliz, traiu você porque você não satisfaz a sua esposa ou seu esposo. Então essa pessoa não merece estar do seu lado. E vai dizer que Jesus disse para ela, vai lá e chama o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido, né? E Jesus disse bem, porque o que tem não é teu. Então assim, se o que tem não é dela, era de alguém, certo? Mas se apresentou como marido dela. Quantos homens aí, irmãos, que é casado e se apresenta como solteira? Quantas mulheres casadas dentro da igreja que é casada e se apresenta como solteira? Aí Jesus falou para ela, disse bem, porque você teve 5, aí 5 era marido, entendeu? 5 foi marido, casado, registrado, legítimo. E o que você tem não é teu. Você teve 5 maridos. Então você vê que era uma mulher de Deus, irmão, mas sofria na sua vida sentimental. Sofria no seu relacionamento. Então, em nome de Jesus, irmãos, seja livre da sua vida sentimental, da sua vida financeira, seja livre. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser amado. E ela teve 5 maridos. Isso impediu de ela ser salva, irmãos? Me responde aqui. Isso impediu aquela mulher de ser salva? Então vamos parar com essa religiosidade de que o casamento... quem casa não vai para o inferno. Vai para o inferno é você que já está no inferno, com essa mulher atribulada, com esse cara atribulado. Você é uma mulher boa, do bem, uma mulher de Deus, mas vive com um homem te lhe dando chifre, fazendo o que você não merece. Mas eu vou orar porque Deus vai libertar. Deus vai libertar ninguém. Deus vai libertar nada. Primeiro que a luz e as trevas não andam junto. Primeiro que o cara, ele é guiado por ele mesmo, ele não quer servir a Deus. Deus não vai obrigar ele a servir a Deus. Então vamos parar com essa hipocrisia. Vamos parar. Você se tornou uma pessoa sem vergonha. Entendeu? Você se tornou uma pessoa sem caráter, sem escrúpulo. Porque para aturar o que você atura, só falta de amor próprio. Porque uma sujeita mulher e um sujeito homem não vai aturar isso. Eu não estou aqui para pregar. Estou aqui para dizer que Deus vai libertar você. Que Deus vai transformar a sua vida. Que Deus vai mudar os seus caminhos. Então vamos parar com essa hipocrisia, com essa palhaçada. Você gosta de ver ele com outras mulheres. Você gosta de ver ela com outros homens. Você só não chama para fazer swing para ela não saber. Para com essa palhaçada. Vamos tomar vergonha na cara. Aprende a ser homem, rapaz. Até quando a sua mulher vai te trair, você vai estar perdoando igual um corno, chorando pelos cantos. Até quando a sua esposa vai ficar te traindo, você vai estar perdoando, porque eu sou casado no papel. Com o papel, com o papel nós faz isso aqui, ó o que tu faz com o papel. O papel você rasga, você rasga, entendeu? Você vai rasgar, você rasga o papel, porque o papel não é válido. A lei só funciona para quem conhece. Então vamos parar com essa palhaçada. O pastor, o segundo casamento, desde quando o segundo, terceiro, quarto casamento levou alguém para o inferno? Não leva para o inferno. Se fosse assim, a mulher samaritana não era salva. Jesus não oferecia para ela a água da vida, dizer que ia mudar a vida dela. Então vamos parar com a religiosidade. Jesus falou para ela, você teve 5 maridos, o que tem não é teu. E então não era 5, era 6. Você está no segundo ainda, sabe, porque era uma mulher que queria ser feliz e está certa. A Bíblia apoiou ela, Jesus apoiou ela. Jesus falou, ela só quer ser feliz, ela só quer ser amada. Ela estava errada? Não. Porque é melhor você casar 5 vezes que viver como corno dentro da sua cidade, no seu bairro. Seu marido pega todo mundo e no final tá você de mão dada, dando um bom senso da ridícula, do ridículo. Aí você é imagem de Deus, aí Deus não vai te justificar, não. Você gosta dessa envergonhice, da pilantragem, você apoia ele. Entendeu? É o diabo. Não é o diabo, não, minha irmã. Ele tá vivendo a vida, ele tá curtindo. Você tá em casa dormindo e ele tá na balada. Sabe lá fazendo o quê? Mas ninguém vai pra uma balada do mundo e não se envolve com as questões daquele ambiente. Então vamos parar com essa. Eu vivo há 19 anos na presença do Senhor, eu vou para 20.
10 anos como... Vou para 5 anos como pastor, 7 anos, 10 anos como pastor e bispo. E vivemos muito tempo dentro de uma religiosidade, dentro de um sistema religioso. Ah, o segundo casamento vai pro inferno. Vai pro inferno nada, minha irmã. A mulher samaritana é prova disso. Quer a resposta? Fala pra mim, por que Deus então salvou a mulher samaritana? Sabe por que Jesus não deixou condenar aquela mulher na pedra? Sabe por quê? Sabe por que Jesus não deixou aquela mulher que foi pega no ato de adultério ser condenada? Me pergunta por quê. Escreve aqui, por quê, bispo? Bota aí. Escreve aí. Por quê, bispo? Escreve aqui, por quê? Porque Deus é justo, era pro cara também ser condenado. Era pela lei judaica, era pro cara ser. Liberar o cara e condenar a mulher. Jogar um fardo que só a mulher tinha que ser condenada. E o cara, pela lei judaica, também tinha que morrer junto com ela. Então vamos parar, irmãos, de viver a religiosidade e viver o que é certo. O que você planta, você vai colher. Não tem como você plantar traição e querer colher amor. E querer colher carinho. A vida ela é feita pros dois, respeito, dignidade e caráter. Não tem como você ser uma mulher de caráter em cima de ser um cara sem caráter. Vivemos muito tempo debaixo de uma religiosidade. E eu tô aqui para dizer para você, irmãos, que se você casar segunda, terceira, claro que não é, também não use da arca do espírito para dar liberdade à carne. Então eu tô aqui para dizer para você que se você casar o segundo, o terceiro, o quarto casamento, não te leva pro inferno. Não te leva. Por que não leva? Se fosse assim, o próprio Cristo não entraria na vida dessa samaritana e não mudaria a vida dela. Se fosse assim, o próprio Cristo não dizia para ela. Jesus, ele é justo, irmãos. Sabe o que Jesus é a sua maior covardia? Eles querer condenar só a mulher na hora de jogar pedra. Porque o homem também era para ser morto. Hoje tem mulheres de Deus, irmãos, sofrendo. Porque a igreja implantou o sistema de qual? Implantou o sistema que ela tem que ficar com o marido dela, que Deus vai libertar ele, que é diabo, que é macumba. Não é diabo e nem é macumba. O cara é comelão. O cara não pode ver uma cocotinha. O cara não tem vergonha. O cara não tem. Aí o cara tá todo feliz, porque quem não quer, irmãos? O cara é casado, veio como solteiro, tá com uma mulher dentro da igreja. Quantas mulheres dentro da igreja habitoladas, com a mente fechada, irmãos? Quantas mulheres que sujeitam a traições de marido? Que sujeita homens que não tem nada a ver com as mulheres, os cachaceiros, os alcoólatras, uns ímpios com mulheres boas de igreja. Você vê que a mulher tem chamada no seu ministério, mas não pode muito por causa do marido que não é cristão. Quantas mulheres que têm chamadas de Deus, mas não pode viver porque o marido não é da igreja. Aí pro cara é bom, quem é o cara que não quer? Ele poder trair, viver a vida como solteiro e a mulher lá dentro da igreja. Vamos parar, irmão, de viver a religiosidade. Agora eu entendo alguns que dizem que não vive o sistema, mas que vive, né, a verdade. Então, assim, vamos procurar a viver o que a Bíblia diz. Viver uma vida na verdade. Irmãos, eu tô aqui já na live, já eu acho que não dá pra ver a hora aqui, né? Eu tô aqui já na live já há algumas horas e não deu pra ver, né? Então, irmãos, isso aqui é um culto, tá? Não posso fechar esse culto, né? Deixei essa palavra sem louvor, irmãos. Aqui, sem louvor. E qual é o louvor, bispo? E não li nem a Bíblia toda, que Deus mudou o rolo. Deus mudou o rolo, irmãos. Eu ia falar outra coisa, entendeu? Eu ia falar outra coisa, sério mesmo. Eu não ia nem falar sobre isso, mas a revelação foi tão forte, porque eu não só revelo. Aí dizem assim, profeta não tem Bíblia. Tem sim, irmãos. Muita. Né? O que Deus falava comigo? Que ia libertar mulheres, irmãos. Mulheres de mão de homens, né? Que estão vivendo uma vida infeliz, amarga, que são mal amadas, entendeu? Que é libertar, porque tem mulheres de Deus, irmãos, que vai ser liberta.
da mão de homens de ímpios, né? Deus vai colocar ela com o homem de Deus. Ela vai ter força para sair da vida dele, né? Ela vai ter força. Deus estava falando comigo que ia dar força para mulheres aqui. Entendeu? Né? Deus falou comigo que estava libertando mulheres, irmãos. Mulheres boas, mulheres de Deus, sabe? Né? Que ia libertar. Entendeu? Deus falou que ia libertar mulheres aqui, irmãos, do bem. Olha só, você que me segue, né? Escute. Você que me segue, irmãos, eu vou pedir você que me segue, eu vou pedir você. Esse não é meu TikTok, tá? Esse é um TikTok meu que tá parado. O meu TikTok é Profeta das Revelações. É o mesmo nome desse aqui. Eu vou pedir você, irmãos, que me chame lá. Porque agora eu não tô lá, foi travado, porque eu não posso fazer live naquele TikTok. Mas hoje, meia-noite, eu vou terminar essa live aqui, meia-noite, pra gente poder... Meia-noite, né, irmãos? Eu entro na visão e na revelação, porque se a gente tem dom é para ser usado, não é para ser guardado, certo? Dom. Se a gente tem dom, irmãos, se a gente tem dom, né? Na caixinha tá ruim. A caixinha parou. Amém? Então daqui a pouco nós vamos entrar, né, irmãos, na live, né, meia-noite, para oração para quebrar a inveja, olho grande e macumba. Você que gostou dessa palavra, irmãos, né, porque é uma palavra mesmo, sabe, forte. Eu vou postar aqui o vídeo